Concorda com essa avaliação, Cobori? Assim, né? A gente tem que melhorar a comunicação. Eu vou além, assim, só para você completar. É a comunicação que está ruim ou a gente realmente vive um plano, nosso governo, as nossas diretrizes são ruins e não tem comunicação boa que faça um projeto ruim ficar bonito? É um assunto bem complexo, mas eu concordo com o Daniel, assim. Tem muita gente que, inclusive, queria que eu fosse candidato justamente por isso, né? Eu não quero ser candidato, eu já até expliquei para vocês, porque eu acho que o que eu faço hoje é mais útil para a política do que eu ser candidato. Pois é. Pela seguinte visão. Verdade. O que o Daniel falou faz sentido porque as pessoas estão nas bolhas. Aí o cara que está na bolha da esquerda, parece que ele cria um persona, um personagem para se comunicar com quem é da esquerda. E o cara que está de direita faz a mesma coisa. Só que as últimas pesquisas, eu sempre falei em um terço, né? Falei, ó, um terço tá aqui, fala que é de direita, um terço fala que é de esquerda e tem um outro terço que fica navegando ali. Dividido. Nas últimas pesquisas, esse negócio tá favorável pela visão que a gente tem, que na verdade é 1/5, são 25% aqui, 25%, e tem 50% da população que fica ali, que não é radicalizado em nenhum lado e tá indo conforme a comunicação chega nele. Então eu acho assim, a função de quem está se comunicando é falar com esses 50%. Se você é um cara de esquerda, não adianta você ficar falando com os 25%, que é pregar para convertido. Se você, sob o ponto de vista da luta política, você tem que falar com esse 50% que ainda é passível de escolher um modelo de país que ele acredita ser mais. Então, assim, a minha visão nesse ponto é isso. A gente peca na comunicação. As pessoas têm que aprender a se comunicar melhor, entendeu? O duro que é difícil demais falar com esses 50%, sabe, Cobori? Não é, assim, cara. Assim, eu já gravei vídeos no meu canal que eu pergunto assim, você é mesmo de direita? Tem muita gente que fala que é de direita que não é de direita, cara. Ele foi contaminado com essa polarização e aí ele começa a achar que ele é de direita. Então, por isso que eu falo muito só sob o ponto de vista econômico. Não adianta eu ficar discutindo aborto, maconha, legalização de droga, segurança, bandido bom, porque é uma pauta que interessa para quem está radicalizado. O que interessa para a grande massa da população, inclusive de pessoas que estão nesses 25% que é de direita, como diria aquela frase famosa, né, é economia, estúpido. O que interessa para as pessoas é se ela vai melhorar de vida ou não, se vai ter esperança de ter mobilidade social ou não, de ganhar um pouquinho mais ou não, de criar bem seus filhos ou não, de ter educação. Então, a pauta, no final das contas, é econômica. Sempre vai ser econômica. É benéfico ficar radicalizando nessas pautas de costume, porque é aquilo que eu sempre falo, né? É muito mais fácil você cooptar as pessoas pelo que elas têm de ruim. Sentimentos ruins. Ruins, inclusive, não é só por ódio, não. Medo é um sentimento ruim. Sim. Todo mundo tem. É muito mais fácil eu conquistar você estimulando o medo em você do que estimular a esperança. Né? É muito mais fácil eu estimular o ódio em você do que estimular o amor. E dar mais view também. Né? E dar mais view. Internet, isso aí, inclusive, quando só existia imprensa impressa, a gente falava, né, qual manchete vende mais? Notícia ruim. Notícia boa não vende jornal. O que vende jornal é notícia ruim. Então, voltando na sua pergunta inicial, Rodrigão, quando você fala, é uma coisa que acho que até quando eu estava falando do MST aqui, eu contei um pouquinho da história, né? Na verdade, o problema no país sempre foi a elite brasileira. Sempre foi a classe dominante. E continua sendo, né? Acho que até deu exemplo. Por que os Estados Unidos, em algum momento da história, ele se descolou do Brasil, que era a mesma economia no início do século XIX. Estados Unidos e Brasil era exatamente igual. Mas, essencialmente, era o sul dos Estados Unidos, né? Produzia algodão. Os Estados Unidos era uma economia do ciclo do algodão, produzia algodão. E tinha mão de obra escrava. Que, inclusive, em números de escravos era muito parecido com o Brasil. Eram 2 milhões de escravos nos Estados Unidos e 2 milhões de escravos no Brasil. E o Brasil também estava no ciclo do algodão. Então, a economia era exatamente igual. O que mudou nesse momento da história foi que o norte dos Estados Unidos queria se industrializar, né? Tinha já pequenos comerciantes e pequenos industriais que queriam um país industrializado, e o sul dos Estados Unidos não, eles queriam continuar exportando algodão e tendo mão de obra escrava desde que eles continuassem ricos, que aí cai no que você falou, será que o cara não está satisfeito com isso? E tá. A elite no Brasil, nesse momento da história, é exatamente ter o mesmo pensamento até hoje, que era que aí no livro do Celso Furtado tá lá, que era o Hamilton contra o Visconde Cairu. Que aí o Alexander Hamilton, com o famoso relatório sobre as manufaturas, né? Que depois, inclusive, levou à Guerra Civil, foi o Norte querendo se industrializar contra o Sul, que não queria continuar sendo produtor de commodity, né?
E o Norte também queria acabar com a escravidão, não só sob o ponto de vista moral. Eu sempre brinco, né? Se você tiver só escravo, você vai vender para quem? Não tem renda, né? Você vai vender só para os fazendeiros. Sim. Então, a própria pressão do Império Britânico para acabar com a escravidão no Brasil também, porque está no livro do Lenin, né? O imperialismo é o estágio superior do capitalismo. Na realidade, explicando isso de forma didática, por que o imperialismo é a fase superior do capitalismo? Porque o capitalismo, em algum momento, você tem que sair da sua fronteira, porque o seu mercado interno você já atendeu, que o capitalismo tem um problema da superprodução. Então, em algum momento, se você é um país capitalista, você vai produzir muito mais do que você internamente consegue consumir, que é o estágio que está todos os países. Você precisa produzir e ir para mercados externos. Então, o imperialismo britânico queria ir para outros mercados, até porque o Reino Unido, perto de outros países, é muito pequeno, né, em termos de população de mercado interno. Então, a pressão do Império Britânico sobre o Brasil para acabar com a escravidão é porque eles precisavam, a primeira revolução industrial era têxtil, eles precisavam de mercado para vender. Eu vou vender para quem no Brasil? Só tem escravo lá? Vou vender tecido e roupa para quem? Para meia dúzia de fazendeiro, uma dúzia de senhor de engenho? Não, eu preciso de mercado. Então a pressão do Império Britânico para acabar com a escravidão no Brasil e nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos teve a vantagem que aí uma metade do país queria também acabar com a escravidão e o Brasil não queria acabar. O Brasil acabou porque ele foi pressionado. Quando a escravidão foi abolida em 1888, já tinha sido proibido o tráfico de escravos em 1850. Quando acabou a escravidão, na realidade, metade dos escravos já tinham se libertado, já tinham fugido, já tinham se rebelado e tal. Foi meio que eles oficializaram uma coisa que ia acontecer, né, em 1888. Então, a diferença que teve nos Estados Unidos, que o Celso Furtado ilustra, que é o Hamilton fez o Visconde de Cairu, porque o Visconde de Cairu aqui abraçou o liberalismo que vinha da Inglaterra, a frase famosa dele é deixar fazer, deixar comprar e deixar vender, que a elite no Brasil nesse momento é exatamente o que você falou, Rodrigo. Eles falaram, eu já sou rico o suficiente. Para que eu vou desenvolver a minha economia? Diferente do norte dos Estados Unidos. Falou, não, nós somos, teoricamente, nós somos ricos, mas dá para ficar muito mais rico. E ter muito mais gente rica do que só quem produz algodão. Vamos industrializar o país. E aí eles seguiram esse caminho e a gente continuou, cara. Se a gente olhar a nossa elite hoje, tem exatamente esse pensamento que você falou, Rodrigo. Para que eu vou desenvolver a economia se eu já sou rico? Sim. Então qual que é o segredo para a gente desenvolver o país? É a gente convencer a classe média. Porque o que define a política em qualquer país é a classe média, cara. Boa. Não é a elite. Então, só que o problema da nossa classe média é que eles acham que eles estão na categoria do super rico. E você não está na categoria do super rico, meu. Você é classe média. Trabalhador. Você está mais próximo de ser pobre do que ser rico, de ser super rico. Então a elite, que é uma pequena parcela da sociedade, está ali querendo manter os privilégios e a riqueza deles, né? Não quer que ninguém da classe média chegue lá também. Não quer que a classe dos ricos aumente, né? Seja metade, seja 30% do país. Eles querem continuar sendo 1% dos bilionários e que é considerado super rico, né? E a classe média fica comprando esse discurso da elite. Então, desenvolver a economia vai depender da classe média querer ficar realmente ter uma ascensão, se industrializar, ser um novo industrial, ser um novo empresário, ser uma liderança econômica no país. Que a crítica que a gente faz no Brasil, a gente não tem uma burguesia nacional. Não tem. A nossa elite aqui, ela está ligada aos Estados Unidos, cara. Essa briga que você está vendo aí, de gente que apoia o Trump, acha que os Estados Unidos está certo, é um pessoal que quer continuar sendo vassalo dos Estados Unidos, desde que eles continuem ricos, que era o Visconde de Cairu. Desde que eu continue rico, cara, eu tô cagando, faz o que o Império Britânico quiser, faz o que... Vou continuar exportando algodão. Não quero, porque o norte dos Estados Unidos falou, para que eu vou exportar algodão, matéria-prima in natura, se eu posso industrializar uma parte aqui, né? Posso beneficiar uma parte disso aqui. E a nossa elite é a mesma coisa. Para que eu vou beneficiar, criar uma indústria, criar em torno do que eu tenho de commodities, de matéria-prima, se eu já fico rico só exportando soja, se eu já fico rico só exportando minério de ferro? Os maiores acionistas da Vale não são nem brasileiros, né?